No quadro MPRJ pelo Estado de hoje, você vai acompanhar a atuação do Parquê Fluminense na região dos Lagos. Confira o trabalho do Grupo Temático Temporário de Segurança Hídrica e da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. Em Arraial do Cabo, o MPRJ obteve nova decisão mantendo ordem de desocupação de residências construídas ilegalmente na APA de Maçambaba. Eu analiso essa decisão como uma excepcional vitória para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa decisão ela é importantíssima, mais especificamente para a proteção da APA de Maçambaba. E eu gostaria de destacar 3 pontos que me parecem extremamente importantes nessa decisão. Primeiro, porque ela representa a fixação da tese de que o direito à moradia ele não pode se sobrepor ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É necessário, antes de construir residências, observar toda a legislação de proteção das áreas ambientalmente relevantes. Então, nesse primeiro sentido, é muito importante fixarmos essa tese de que o direito ao meio ambiente deve ser respeitado e, inclusive, deve se sobrepor a outros direitos com igual estatura constitucional. Um outro ponto que eu destaco dessa decisão é que ela admite a desocupação da área liminarmente, não sendo necessário aguardar o decurso de todo aquele lapso temporal necessário até a prolação de uma sentença. Então, com uma decisão liminar desse sentido, a gente consegue mais rapidamente desocupar a área e mais rapidamente dar início ao processo de recuperação da área degradada. E, por fim, essa decisão é um excelente precedente para outras ações coletivas que também objetivam a desocupação de grandes ocupações, de grandes construções irregulares no interior, tanto da APA de Maçambaba quanto do Parque Estadual da Costa do Sol. Essa decisão ela foi tomada no bojo de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão proferida pelo Juízo Único da Comarca de Arraial do Cabo. Essa ação civil pública de origem, ela objetiva a desocupação de aproximadamente 60 construções que foram erguidas no interior da zona de conservação da vida silvestre da APA de Maçambaba. É uma zona com alto valor ecológico, nós temos ali dunas, nós temos vegetação fixadora de dunas, temos uma rica fauna e uma rica flora que foi praticamente dizimada desde o ano de... a partir do ano de dezembro de 2016, as ocupações se intensificaram. Então, o objetivo dessa ação civil pública é retomar aquela área, promover a desocupação dessas residências e fazer a recuperação ambiental de toda essa área que foi degradada. É importante que fique claro que foram construções feitas à revelia do poder público, elas não contaram com licença da prefeitura, não contaram com autorização do gestor da unidade de conservação e foram mantidas ali com base em atos de violência. Tá? Fiscais ambientais seguidas vezes tentaram comparecer ao local e conter a expansão dessa ocupação humana e foram tolhidos, inclusive por atos de violência de algumas pessoas, não todos evidentemente, mas de algumas pessoas que lucraram muito com a venda de lotes e construção de casas no local. Também foram casas construídas de maneira a obstaculizar a ação dos fiscais. Então, eram casas construídas aos finais de semana, também no período noturno. Então, o objetivo básico dessa ação civil pública é desocupar a área e recuperar toda essa área degradada. As construções ainda não foram demolidas, é necessário observar o rito processual para que as casas possam ser demolidas. Então, a decisão na ação civil pública de origem determinou a citação de todos os ocupantes para que se retirem de lá voluntariamente no prazo de 180 dias. Não ocorrendo essa desocupação voluntária no prazo de 180 dias, então o poder público estará autorizado a promover a desocupação forçada com uso de força policial, porém com a necessidade de elaborar um plano de desocupação. E aí, esse plano de desocupação tem que abordar uma série de questões para minimizar lesão à integridade física dos ocupantes, lesão à integridade física dos agentes policiais que vão participar dessa desocupação. Nós precisamos mobilizar equipes de saúde, equipes ambientais, guarda-parques, precisamos mobilizar
maquinário para promover a desocupação e a demolição das casas, então as construções não foram demolidas, só serão demolidas após o término desse rito que foi determinado pelo juízo de origem, acolhendo o pedido do Ministério Público. Quanto aos próximos passos, é necessário finalizar a citação dos ocupantes. Tá? Com a interposição desse agravo de instrumento, no início, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Então, ainda não ocorreram as citações. Então, o próximo passo é concluir as citações e aguardar o prazo de 180 dias para a desocupação voluntária. Bom, a última questão que eu gostaria de ressaltar é que essa ação civil pública de desocupação coletiva de invasões a unidades de conservação, ela não é uma ação isolada. Em 2018, salvo engano, 4 grandes ações coletivas dessa natureza foram finalizadas, as invasões ilegais realizadas dentro do Parque Estadual da Costa do Sol foram demolidas e o Ministério Público seguirá firme nessa linha de atuação de atuar de maneira severa contra as ocupações irregulares, tanto dentro da APA de Maçambaba quanto do Parque Estadual da Costa do Sol. Hoje nós temos 3 ações pendentes de julgamento dessa mesma natureza. Essas outras 3 ações pendentes se relacionam a invasões do Parque Municipal do Mico-Leão Dourado, em Cabo Frio, e ações relacionadas ao Parque Estadual da Costa do Sol. E o Ministério Público vai seguir firme na desocupação, retomada dessas áreas e recuperação ambiental de todas as áreas degradadas que se encontram dentro de unidades de conservação aqui na região de atribuição da primeira promotoria de tutela coletiva, relacionada aos municípios de Búzios, Arraial e Cabo Frio.